Olá, amigas e amigos, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Sou Denise Dude e o meu convidado é Eduardo Colamego. Eduardo é palestrante, escritor e mentor. Mas antes de começarmos nosso bate-papo, quero pedir para você se inscrever no canal e também nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Muito obrigada! Olá, Edu, seja muito bem-vindo. Olá, alegria, satisfação em estar aqui com você, Denise. Prazer e alegria é todo nosso, Edu. Edu, para começar a nossa conversa, gostaria de te perguntar o que as mães ou os pais com filhos com deficiência, que também são cuidadores, podem fazer para lidar com a ansiedade ou a depressão, ou evitá-la? Essa é uma excelente pergunta, né? Infelizmente, o Brasil hoje, segundo a OMS, é o país mais ansioso do mundo e um dos mais depressivos, né? São números até mesmo antes da pandemia. Então, agora a gente sente que isso acabou, infelizmente, agravando. Mas trabalhando com isso e instruindo as pessoas, né, nós temos que ter alguns cuidados, né? A ansiedade, basicamente, eu gosto de facilitar mesmo a comunicação em relação a isso. Basicamente, a ansiedade ela é uma projeção catastrófica do futuro, ou seja, ela é mais um fluxo de pensamento de que algo pode vir a dar errado, que algo tende a dar errado. E não necessariamente as pessoas têm prova disso. Não tem algo concreto, né? As pessoas às vezes falam, o que que é medo e ansiedade, a mesma coisa? Não. O medo geralmente é de algo concreto, uma aranha, medo de altura, medo de avião, né? A ansiedade, ela é uma tensão, uma projeção catastrófica do futuro. Então, uma das coisas que eu indico para todas as pessoas, e aí, claro, os pais e as mães, como você colocou, é cortar esse fluxo. Quando sentir que esse pensamento, né, essa projeção catastrófica, né, nossa, não vai dar certo, tudo vai dar errado, é cortar esse fluxo. Então você precisa arrumar um jeito de cortar esse fluxo. Ou você vai fazer alguma coisa que você gosta bastante, você vai ouvir uma música, você vai conversar com alguém que é mais positivo para você. Então, nós temos que criar esses mecanismos para a gente fugir desse fluxo. Por quê? O que acontece muitas vezes? Eu sempre falo isso nas minhas palestras, nos meus treinamentos. Quem nunca, em algum momento, seja numa prova, seja uma prova para tirar carta, seja na prova de uma escola, de uma faculdade, quem nunca ficou pensando tanto que algo podia dar errado, mesmo tendo estudado, mesmo tendo se preparado, e às vezes ficou até sem dormir, de tão ansioso ou ansioso ficou, e depois no dia foi, fez a prova de carta, ou fez a prova na escola, na faculdade, e acabou fazendo, poxa vida, nem era tudo isso, né? Então, é mais uma projeção, essa questão da ansiedade, do que propriamente se prova, né? Se concretiza depois. Então, isso em relação à ansiedade, né? Quebrar esse fluxo. Então, isso é uma dica bastante simples de ser feita. E com relação à depressão também, o que acontece? A depressão, a gente costuma dizer que é o excesso de passado, né? Pensar demais em algo que aconteceu e acreditar que isso vai se repetir. E muitas vezes a depressão, eu também falo nos treinamentos, nas mentorias, enfim, nos atendimentos, que as pessoas elas estão educadas em um fluxo de estresse, de depressão, que é bem curioso. Por quê? Veja, às vezes a gente termina um relacionamento, como todo mundo, né, já teve relacionamentos, terminou, e aí você fica na bad, né, como dizem, né, você fica ali chateado ou chateada. E o que que a gente faz? Então, a gente é educado ao quê? A ficar recluso, ir para um quarto, colocar uma música triste, uma música que lembre você de uma situação ruim, ou seja, então você entra em um fluxo que te deixa ainda pior do que você já está. Então, a depressão, né? Ou seja, quando a gente vê depressão, até mesmo falando de geologia, enfim, é um processo de declínio. Então, se você realmente se coloca nessa posição onde nada te fortalece, na verdade, só fortalece o seu estado depressivo,
isso pode passar de um estado depressivo para uma depressão de fato, que ela pode ser leve, moderada ou, infelizmente, profunda. Então, eu falo que muito deve se cuidar do ambiente. Então, você deve o quê? Sair daquilo, vai buscar meios, né, artifícios de você ter melhor ânimo. É claro, não é simples quando a gente rompe um relacionamento ou quando a gente tem alguma perda, enfim, alguma situação de doença na família, mas você não pode se deixar, eu falo, as pessoas não podem abraçar aquilo. Você não pode abraçar o pior. Então, existem mecanismos que é o que? A rede de apoio que a gente fala, né, nas questões de psicologia, que a gente fala nas questões de realmente de saúde emocional. Então, tem que criar estratégias para poder se fortalecer emocionalmente. E isso é treinável, né, Edu? É a Exatamente. pessoa, você inclusive ensina como lidar, né, com esses sentimentos, para não entrar, como você disse, não virar uma doença, né? De repente uma tristeza acabar se agravando aí para uma depressão até profunda, né? Então é bem assim, tem que tomar todo um cuidado realmente para não entrar nesse processo, né? E fazer um treinamento, isso que é legal, né, Edu? É Sim, possível mudar isso até lidar com essa ansiedade, né? Como você disse, muitas vezes não se concretiza aquilo tudo que a gente imagina, tudo de pior, né? Que você imagina que possa acontecer. Aí você fala, nossa, por que me preocupei tanto? Né? A tal da pré-ocupação. ocupação. A gente se Perfeito. preocupa muito antes da hora. Então, e muitas vezes isso não acontece. Então, esse treinamento é muito importante, né? Sim, nós somos animais de hábitos. A gente muitas vezes esquece que, inclusive, nós somos animais, né? É claro que somos racionais, nós temos um cérebro muito mais desenvolvido, nós temos a capacidade de escolha, e por termos a capacidade de escolha, nós temos condições de criar hábitos que nos fortaleçam. Hum. Infelizmente, na escola, né, nós não somos ensinados a respeito dessas questões tão fundamentais para o resto da nossa vida, por toda a nossa existência. Então, nós não somos ensinados a quebrar padrão de pensamento negativo. Nós não somos ensinados a entender que você avança naquilo que você é exposto. Então, se você se expõe a um ambiente, que a gente chama de ambiência, né? O ambiente que você vive e a frequência de tudo que você vê, ouve e sente, isso vai modulando e vai formatando em você as suas crenças e os seus hábitos. Então, isso é totalmente treinável, porque se você adquirir um hábito, você também pode deixar de ter, né? Como fumar, como as outras questões, né? A alimentação, enfim, desde que você tenha disciplina. Então, as pessoas geralmente me falam, Eduardo, eu não consigo. Eu falei, a primeira coisa para você não conseguir é você realmente ficar pondo na cabeça que você não vai conseguir. Então, comece a fazer. Tá? Então, comece a quebrar padrão. Eu posso falar, né? Eu aprendi com o mestre Cortella, que a gente pode falar de algo, né? Então a gente tem como falar de uma coisa sobre ela ou dela, né? Então quando eu falo de algo, é porque eu passei por aquilo. Então eu, Eduardo, já passei por crise de ansiedade, até síndrome do pânico. Então eu posso falar disso não só como profissional, mas posso falar porque passei por isso. Então eu posso falar de algo e sei que hábitos e aprender as questões como essa quebra de fluxo negativo funciona realmente. E programa a sua mentalidade para que ela se fortaleça mais, o seu emocional se fortalece mais. E é claro, infelizmente a gente sabe que quando as pessoas estão num processo de ansiedade ou depressão, você acaba, infelizmente, adoecendo até as pessoas que estão próximas de você, né? Porque muitas vezes as pessoas falam como que a gente ajuda essa pessoa a sair dessa situação, né? E então são hábitos, nós temos que formar hábitos positivos. Nós precisamos, eu sempre invisto nisso, eu falo, o meu maior objetivo é ajudar as pessoas a fortalecerem o emocional delas, a mente delas, entendendo que é uma questão de criar hábito. Por quê? Porque o cérebro é uma máquina de economizar energia, né? A gente não sabe desse segredinho. Porque o cérebro, ele quer o quê? Economizar energia. Então, tudo ele precisa de hábito. Por quê? Porque fica automático. Tem uma coisa, né, na psicologia, na neurociência que a gente comenta, que é, por exemplo, a hipnose de estrada. Quem nunca pegou o carro, né, acostumado a pegar em determinado horário, enfim, e fez o caminho do trabalho, porém, lembrou que não estava indo para o trabalho. Falou, Já, poxa, eu tinha que ter entrado em já outra rua, eu vou para aconteceu. outra. Isso é um nome científico de hipnose de estrada. Por quê? Porque é o fluxo que o cérebro tem do automático. É igual quando a gente aprende a dirigir, tá?
você vai trocar marcha, você não fica mais pensando, agora eu tenho que trocar de marcha. Ah, não, agora eu tenho que. Não, porque já vira um fluxo. Então, o cérebro ele é uma máquina de economizar energia. Uma máquina de economizar energia, ele precisa de hábitos. Então, inclusive, existem estudos hoje que mostram que para as pessoas diminuírem a ansiedade, elas precisam ter rotina e hábitos. Então, se elas tiverem porque a ansiedade, como é uma projeção equivocada de futuro, então se a pessoa não é organizada, a pessoa é bagunçada, não tem o mínimo de planejamento, isso o quê? Fortalece a ansiedade, porque fica tudo a Deus dará, né? Ou seja, não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Agora, as pessoas que conseguem se organizar mais e ter um mínimo de hábitos, né, elas conseguem lidar melhor com essa situação. Isso é muito importante, né? E ajuda muito, como você disse, criar esses hábitos, né? E tudo é treino, né, Edu? Tudo é treino. Tem que começar e tem Os que fazer, tem hábitos, que se é determinar. bacana. E para a pessoa, aí, por exemplo, aumentar a autoconfiança para lidar com os desafios, como pode ser feito? Você tem alguma dica? O que você pode nos falar sobre isso? Legal. Tem algumas assim, né? Mas eu gosto muito de uma que me ajudou também bastante, no meu início, né? Hoje eu faço palestras, treinamentos, enfim. Mas lá no início eu também tinha dificuldade, né? Inclusive tem pesquisas que falam que o medo de falar em público é maior do que o medo da morte até, né? E tem muita gente que tem pavor de falar em público. E eu tive também os meus receios lá no comecinho, apesar de hoje ser a minha paixão. Mas uma das coisas, né, que a gente pode fazer rapidamente para nos dar mais confiança e nos empoderar mais é nós pararmos um tempo, né, como eu tenho também essa questão da hipnoterapia, né, e esse é um processo. Você para, relaxa um tempo, respira fundo, fecha seus olhos e você começa a pensar, né, lembrar sobre algum momento na sua vida que você se sentiu muito bem realizando algo. Você começa a pensar nos detalhes daquele momento em que você, seja no trabalho, seja fazendo algo pela família, enfim, que você realizou uma tarefa, realizou um trabalho, realizou algo que te deu uma sensação enorme de realização, de poder, de você olhar para você e falar, nossa, fiquei orgulhoso, orgulhosa de mim porque fiz isso. Então, quando a gente faz esse processo de pensar nesse momento, a sensação, né, os nossos sentimentos, eles vão acessar essa frequência vai ser acessada. Esse momento vai ser acessado. Por quê? Porque o cérebro ele não faz essa distinção, né? Isso também já é comprovado, essa distinção do se está acontecendo naquele momento ou se só está sendo pensado. Tanto que muitas vezes as pessoas, né, nós não gostamos, às vezes, de ouvir uma música porque lembra de alguém, mais uma vez falando de relacionamento, não gosto, porque se acessa aquela emoção negativa, ou um cheiro ou, né, a lembrança, a simples lembrança de algo negativo faz você chegar nas lágrimas, faz você se sentir mal. Do mesmo modo, você tendo essa lembrança a respeito de algo que foi positivo, de algo que você realizou e que você se sentiu muito confiante, muito bem, isso vai fazer com que você acesse esse estado e te gere mais autoconfiança para você poder realmente desempenhar aquilo que você deseja. Edu, nós estávamos conversando anteriormente, achei muito importante que você falou sobre amor próprio. Fala um pouco para a gente sobre isso. Esse é um assunto que eu gosto bastante, né? Eu lembro que eu tratei disso a primeira vez, assim, que a gente foi começar a estudar mais sobre essa questão na igreja, né? Dou aula também para os adultos na igreja. Mas a gente fala muito de amor próprio, a gente é acostumado a ouvir ou ver as dicas, né? De pessoas falando, você precisa ter mais amor próprio. Mas principalmente nas questões relacionadas à estética, ou seja, né, aquilo que a gente tem por fora, né, do cuidado com o cabelo, né, a manicure, a maquiagem, o homem se arrumar melhor, enfim. Então, algo externo, né, a estética. Mas o amor próprio, eu costumo dizer que ele é total, né? Ele precisa ser mente, corpo e espírito. Então, ele depende também não só de se arrumar, né, por fora, esteticamente, exteriormente, mas a nutrição, aquilo que você consome, né, como alimento, aquilo que você consome e que vai nutrir sua mente, seu corpo, seu espírito. Então, por exemplo, as pessoas, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que o consumo de açúcar em excesso vai causar problemas e pode causar problemas muito sérios. Mas você sabendo disso, você realmente consome açúcar em excesso ou não? Então, você Uma acha que boa pergunta, né, consumir, Edu? exato, consumir açúcar em excesso
Você está se amando? Então, essa é a reflexão que a gente precisa fazer. Todo mundo sabe que a bebida, né, o álcool em excesso também vai causar doenças, vai causar muitos problemas, como cigarro, enfim. Então, o consumo dessas coisas em excesso, né, a gente sabe que o excesso para tudo é negativo. Então, se você consome substâncias, se você consome essas questões em excesso, isso não vai te ajudar a nutrir. Você precisa nutrir o seu corpo, porque amor próprio é se nutrir como um todo. Então não adianta. E quando eu falo, por exemplo, nutrir na mente, quais são as ideias que você se expõe todos os dias? Qual tipo de pensamento, qual tipo de conversa que você participa todos os dias? São conversas que trazem mais benefício ou conversas sobre outras pessoas? Conversas negativas? A timeline no seu Facebook ou no seu Instagram, ela está cheia de catástrofe, ela está cheia de coisas negativas ou ela está cheia de coisas boas? Então, isso faz parte da nutrição total e do amor próprio, de fato. Porque o amor próprio é isso, é você nutrir você como um todo, não só se preocupar com a estética. Porque muitas vezes a gente vê pessoas que estão por fora muito bem, né, e eu canso de ver isso, pessoas que parecem muito bem, aparentam estar muito bem, mas por dentro elas estão realmente doentes. Né? Não só, às vezes, por ter estar desenvolvendo uma doença, de fato, por ter o consumo equivocado, errado de alguma substância, mas às vezes até porque emocionalmente ela se expõe a tantas ideias ruins, a tantas coisas ruins, que ela acaba ficando em um estado emocional negativo também. Então, o amor próprio é nutrir-se de forma integral, né? Mente, corpo e espírito. E, obviamente, a estética vem depois. Nossa, muito bacana, Edu. E é isso que você falou, né? Tem que prestar atenção no que você está nutrindo, né? Se nutrindo, né? E filtrar tudo isso, né? Não ficar se expondo aí a tantas coisas negativas, a tomar muito cuidado, a realmente ter esse cuidado consigo mesmo, né? Esse amor próprio. Que bacana, Edu. É o consumo. O que que você consome todos os dias, Uhum. né? Em ideias, em alimentos. Tem que pensar a respeito Observar. do que você consome. É verdade, é muito importante se observar, aí, né? E você é escritor, tem um livro Extraordinários, Pessoas que Pessoas vão que além vão. do óbvio. Fala um pouquinho Isso. sobre ele. O livro eu lancei em 2016 pela Papiros, né, no selo Sete Mares, da editora daqui de Campinas. É um projeto que eu já tinha, né, como um leitor que sou e amante da leitura, do conhecimento. E eu, como fui líder de equipes, como sempre trabalhei na verdade, há muito tempo trabalho com a área de treinamento, desenvolvimento humano. Então, eu comecei a entender, por exemplo, fez muita diferença na minha vida foi me referenciar de pessoas, de ideias que elevassem as minhas condições no sentido mental, no sentido profissional, enfim. E eu comecei a perceber, sendo líder de equipes, que jovens, né, muitas vezes não tinham referências. E uma das coisas que eu faço muito quando eu vou fazer palestras em universidades é perguntar para os jovens, na área que vocês atuam, qual é a referência de vocês, profissional? Então, infelizmente, a maioria não tem. E aí, com o livro, a minha ideia foi o quê? Entrevistar pessoas que são referências de diversas áreas e perguntar para elas, por exemplo, quais foram os momentos mais difíceis, como vocês conseguiram superar esse momento, quais são os pontos principais para que você tenha êxito profissional, pessoal, enfim. Então, parte do livro é essa entrevista com as pessoas e a outra parte do livro é a minha percepção daquilo que eu vi que as pessoas que vão além do óbvio, que se tornam extraordinárias naquilo que fazem, elas têm como ideais, elas têm como valores para a vida dela, né? Então, foi um processo muito bacana, né? No livro eu tenho lá o Mário Sérgio Cortella, que é filósofo, mestre de educação, Sofia Esteves, que é dona da DMRH, Companhia de Talentos, que é uma das maiores empresas da América Latina, Washington Veto, que é um dos maiores publicitários do mundo, Rubem Alves, que já nos deixou, né? Eu fiz uma entrevista com ele, educador também. Enfim, então pessoas de diversas áreas, Silvia Brandalize, né? Fundou o Boldrini, o Centro Boldrini. Então são pessoas de diversas áreas que eu pude entrevistar e para buscar levar para as pessoas, não só para os jovens, mas para todos que procuram aí referências, as histórias dessas pessoas
e mostrar que essas pessoas, ninguém nasceu, na maioria deles não nasceu em berço de ouro, né? Tiveram que realmente trabalhar, se esforçar e pautar a vida ali em valores e, claro, no propósito de realizar algo maior. Nossa, que bacana, Edu, né? E que honra, né? Todas essas participações, essas entrevistas, né? O livro está disponível, né? Então você pode ver nas plataformas online, na Amazon, nas livrarias, enfim. Então, o livro está disponível nas livrarias físicas e também do modo online. Então, colocar meu nome ou colocar lá direto o nome do livro, Extraordinárias Pessoas Podem do Óbvio, conseguem aí ter uma base de onde podem adquirir. Ah, tá ok. E nós vamos deixar aqui todos os seus contatos também, né, Edu? Quem quiser também conhecer um pouco mais, né, do seu trabalho e acessar aí as redes sociais, tem bastante material muito importante lá que eu já vi. E foi, assim, fantástico, né? Esse bate-papo está sendo muito gostoso, inclusive, porque não acabou. E eu queria saber se você quer deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu lembrei aqui agora, né, falando de amor próprio, falando de respeito disso, eu lembrei da nossa conversa também, quando eu falei sobre aquela passagem, né, de Mateus 22, que a gente costuma ouvir essa passagem, né, que fala assim, ame ao próximo como a ti mesmo, né? Só que, na maioria das vezes, a gente ignora uma parte dessa mensagem. Então, muitas vezes a gente faz o quê? A gente acha que amar ao próximo é amar o próximo mais do que nós, amar o próximo acima de nós, amar ao próximo é deixar a gente totalmente de lado e só nos doarmos. E não é isso que a palavra diz. Ela diz: ame ao próximo como a ti mesmo. Então a Aqui. referência é você. Então é preciso se amar de fato, se nutrir do melhor, se fortalecer, e aí sim você consegue se disponibilizar melhor. Eu costumo dizer isso, né? Eu aprendi que para eu poder me disponibilizar, eu preciso me possuir de fato. Então, quando a gente se possui de fato, a gente tem como referência a nossa fortaleza, né, a gente consegue fazer muito melhor para as outras pessoas e a gente consegue atuar aí nesse mundo, na sociedade, de uma forma muito mais produtiva. Nossa, que linda mensagem. Com certeza, a gente tem muito aí para refletir sobre tudo que você falou, as dicas, as reflexões, tem muita coisa muito importante. E realmente agora, assim, com essa mensagem, né, a gente fecha aí com chave de ouro e vamos agradecer a sua presença, Edu. Muito obrigada. Tenho certeza que todos que estão nos assistindo vão adorar esse nosso bate-papo. Foi muito bom recebê-lo. Gratidão. Fique com Deus. Muito obrigado, eu agradeço pela oportunidade, agradeço pela companhia, pelo tempo de todos, né? Se tem algo que é precioso e eu faço questão de valorizar é o tempo das pessoas, né, para nos assistir. Então, agradeço muito você pelo convite, agradeço muito a todos que nos assistiram. Muito obrigada, Edu. E eu quero agradecer a cada um de vocês que estão assistindo até agora esse vídeo. Se gostaram, compartilhe para que chegue a mais pessoas. Muito obrigada. Fiquem com Deus.